daquele jeito, que me causem aquilo. Não porque eu mereço sofrer ou porque é castigo, mas a importância de sair dessa visão de vitimização, de que o outro é responsável por isso que eu sinto. Se a emoção é minha, vamos pensar racionalmente. Se eu tenho uma tendência de sentir mágoa, o que é mais racional? Trazendo o racional como um discernimento crítico e não como algo que afaste o emocional, tá bom, gente? É pensar sentindo. Se eu tenho uma tendência de me sentir magoada, vocês acham que eu vou atrair pessoas e situações na minha vida que me façam, que passem a mão na minha cabeça, que me façam, que me acolham, que me deixem muito bem, muito feliz? Ou de alguma maneira vocês acham que para que eu perceba aquilo ali, talvez eu precise de alguns gatilhos que me mostrem, que me sinalizem as minhas inferioridades? Que me sinalizem as minhas emoções negativas? Que me sinalizem esse posicionamento, mesmo que inconsciente, de maneira que eu reforce algum pensamento, algum comportamento meu que faz com que aquilo aconteça daquele jeito, daquela forma. Então, será que nós somos peças soltas nesse jogo da vida? Ou será que de alguma maneira nós precisamos trazer algumas situações pra gente, para fazer alguma coisa com aquilo e trazer um aprendizado? Isso vai gerar conexão. Isso vai me fazer alguma coisa com esse perdão. Vai me fazer entrar em contato com a compaixão, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Eu queria falar de duas formas comuns que a gente tem no mundo de receber as coisas. Sabe aquele ditado de pelo amor, pela dor? Eu pergunto pra vocês, vocês ainda recebem muito? Vocês acham que hoje vocês já escolhem e já vibram ter que passar por situações, inclusive até atrair situações na vida de vocês que demandem o aprendizado pela dor ou pelo amor? O que é que vocês acham, gente? Me digam aí, só coloquem assim, dor, amor, dor, amor. Eu não vou falar quem disse não, só quero ter uma visão de como é que vocês estão em relação a isso. Me ajudem aí, interajam comigo. Bom, para falar desse tema, eu queria comentar um pouquinho sobre pela dor. Boa noite, Márcia. Eu queria comentar um pouquinho da visão de certo e errado. Lembra lá no começo da live, quando eu falei para vocês tentarem deixar para trás nesse momento rótulos, dogmas, visão de certo e errado? A visão de certo e errado nos levam para polaridades. A gente fica dividido, a gente não integra. É como se o que eu penso é certo, o que o outro pensa é errado e vice-versa. E como a gente sabe que a subjetividade é muito complexa, pode ser que o que seja certo para mim não seja certo para o outro. E isso vai impactar nele e vai gerar coisas nele. E vice-versa. Então, essa questão de certo e errado, eu queria trazer um pouco para uma visão mais ampliada, para uma visão de causa e efeito. Trazendo pela física, a Marcelina colocou aqui também dor. Desculpa, eu disse que não ia falar o nome. Outras pessoas os dois. Alguns colocou com amor. Às vezes dizem que para que a gente chegue à visão do amor, às vezes a gente precisa experimentar a dor. Eu acho que não necessariamente, mas potencializa. Eu experimentei a dor. Eu me vi em muitos momentos com comportamentos muito autodestrutivos e eu vi que eu só fazia mal a mim mesma. Durante muito tempo na minha vida, eu me vitimizei. Eu não entendia porque determinadas coisas aconteciam. E essa visão que eu vou trazer para vocês agora
essa relatividade, eu vou beber da fonte da psicoterapia reencarnacionista, que me ajudou e foi um divisor de águas na minha vida. É claro que existem outras, e cada um tem um fator preponderante na jornada, na transformação, mas uma das coisas que me fizeram realmente aprofundar foi essa visão de ego e de eu superior. Muita gente ouve falar sobre isso, né, gente? Numa visão aqui da psicoterapia reencarnacionista, eu vou tentar ser didática, porque o meu objetivo não é falar da PR, né, da psicoterapia reencarnacionista, é apenas trazer o que isso gerou para mim de questionamento e como isso me ajudou e como eu passei a utilizar isso ao meu favor para trabalhar todas essas mágoas, essas situações das quais eu não compreendia, esses comportamentos autodestrutivos, porque o pensar de maneira destrutiva, pensar é se comportar também. Se eu penso e não faço nada, se eu fico parada, eu tô me comportando. Então, não necessariamente a gente precisa fazer alguma coisa, mas às vezes eu deixo só a nível do pensamento lá e do sentimento. E isso vai me gerando uma série de prejuízos em minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta, tá? O que é o ego, gente? O ego é a vítima. Tem mais gente colocando aqui que na minha situação foi pela dor. Eu acho que a maioria de nós, né? O ego, não vamos colocar o ego como vilão não, tá? É só didaticamente para vocês entenderem. O ego é a vítima. Sabe aquela criança birrenta que quer ter razão? Então, o ego, ele é como se ele entrasse no julgamento. Ele não traz um discernimento, ele me estaciona. Ele me deixa ali presa àquela memória traumática, àquela situação que não foi boa. É como se ele quisesse, ele potencializa, são as nossas inferioridades. O ego, ele potencializa o eu tenho razão. E por mais que a gente não verbalize eu tenho razão, e por mais que a gente ache que não quer ter razão, muitas vezes a gente se posiciona na vida assim. Depois dei uma refletida sobre isso, né? Quando o ego tá falando e quando eu me sinto magoada, vem logo essa visão de certo e errado. O outro errou comigo. Ele fez tal coisa que me gerou esse sofrimento. É por conta disso que aconteceu que eu tô nessa dor, né? Eu já vi pessoas falarem, e aquilo é real, eu não tô dizendo que essa dor é real e a gente tem que sentir. A minha vida acabou. Eu me lembro de adolescente de falar isso, né? A minha vida acabou. E a vida da gente não acaba. A gente sente intensamente aquilo ali e às vezes a gente não entende, mas se a gente aprofundar um pouquinho e se a gente for protagonista de nossa vida, a gente vai conseguir ter esse discernimento. A gente vai conseguir levar um pouco mais de evolução para esse ego nosso, que é mais essa visão do eu superior que eu vou trazer aqui também. Mas voltando para o ego, no momento que eu me obrigo a lembrar daquelas situações ruins. Por que eu falo me obrigo? Porque parece que quando a gente está sentindo muita dor, quando a gente está sofrendo, parece que a gente tem uma necessidade inconsciente de lembrar, mas na verdade é a nossa memória fazendo o papel dela. E quando a gente não faz nada com isso, quando a gente fica só na visão do ego, a gente acha que a gente é vítima, que a gente tem razão, que o outro é o nosso algoz e que a gente não merecia aquilo. O ego nos dá razão. Ele quer ter razão. Ele faz com que a gente sabe que, de alguma maneira, ele se posiciona como orgulhoso. Nós entramos na inferioridade do orgulho quando estamos muito focados na dor e na visão do ego, porque é como se a gente sentisse em algum momento, aquela necessidade, talvez, entre aspas, de perdoar. Ou quando alguém nos pede perdão, é como se a gente meio que às vezes a gente não está sintonizado com aquilo e a gente meio que
se força um pouquinho a fazer aquilo, porque no fundo a gente quer aquilo. Conscientemente a gente quer, mas inconscientemente, lá dentro, bem enraizado lá no fundo, a gente não está ampliando essa forma, a gente está tão focado na dor, no ter razão. E às vezes até que o outro, sabe aquela coisa do o outro tem que assumir esse erro, isso leva a gente para um patamar de orgulho. É como se a gente fosse melhor do que o outro. Então, às vezes, a gente não reflete a esse nível. Às vezes, a gente dá só vazão à dificuldade que o ego tem de perdoar. E não é fácil, não é que seja fácil. A minha intenção aqui não é tornar o perdão fácil, porque isso é um processo de cada um, dentro do nível de consciência de cada um, dentro do que cada um se permite aprofundar, sentir e transmutar aquilo que está sentindo, fazer alguma coisa com aquilo. Então, quando a gente foca o ter razão, quando a gente foca no meu erro, no erro do outro, como eu estou falando de perdão e auto-perdão, tragam tudo para vocês também, tá? Porque o que a gente não faz com a gente não consegue levar para o outro. Será que eu consigo perdoar ou amenizar aquilo que eu sinto quando eu não consigo ou não olho para mim? Quando eu não olho para trás, quando vocês olham para trás, vocês se recordam de algo, algum tipo de culpa, algum tipo de arrependimento? Vocês já pensaram o que é que vocês já fizeram com tudo isso? Se vocês já trabalharam tudo isso? Ou vocês entram naquela de eu vou enfiar aqui no baú porque isso está me incomodando? O que é normal, eu também já fiz isso, viu, gente? E às vezes chega a ser uma necessidade de sobreviver, tá? Eu não tenho condições, às vezes, de entrar em contato com aquilo. Então, peraí, estrategicamente, deixa eu colocar isso aqui em stand-by, mas em algum momento, será que se eu não olhar para aquilo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma outra situação e uma outra, um padrão, e eu vou me posicionando sempre de maneira evitativa ou de maneira eu sou vítima. Não é que a gente traga o discurso para mim, eu sou vítima. É que a gente se posiciona, a gente se sente assim. É como se a gente não entendesse por que o outro fez aquilo. O ego, ele julga. Por mais que a gente diga que não julga, nós nos julgamos. Se a gente se julga, a gente de alguma forma faz isso com o outro. Não é que a gente tenha a intenção ruim de fazer isso com a gente, com as pessoas, mas a dor é tão grande que a gente às vezes sente necessidade, mesmo que sem querer, que inconscientemente, de apontar e de ficar falando aquilo pro outro. É como se a gente quisesse que o outro sentisse aquela dor. Sabe? E quantas vezes a gente pensa em revidar? Divaldo Franco fala muito isso. Perdoar é não revidar do mesmo jeito. E aí a gente se pergunta, mas eu tô sentindo aquilo tão intenso. Como não revidar? Então, às vezes a gente revida não necessariamente conscientemente. Às vezes a gente está sentindo tanta dor que a gente tem atitudes reativas. E quando a gente faz isso, gente, a gente está permitindo que o outro direcione a vida da gente. Se eu faço, mesmo que eu tenha uma justificativa, mesmo que o gatilho seja real, porque muitas vezes ele é real, ninguém está dizendo que a gente não passou por aquela dor, ninguém está dizendo que aquilo não foi bom, que aquilo não foi legal, e talvez até absurdo. Mas dentro de uma visão quântica, tudo que vai e volta. Dentro de uma visão de causa e efeito, será que existe ponta solta? Será que de alguma maneira eu não estou precisando aprofundar o aprendizado daquilo para que eu não precise atrair mais aquilo? Se eu estou vibrando de alguma maneira ou me posicionando para que aquilo venha na minha vida,